derrubar grande parte dessas notícias falsas se você usar o argumento lógico, né? Às vezes pode usar evidências, né? Mas dá para usar o argumento lógico também. Então, muito um caso da sala secreta, por exemplo, do STF, né, que tem uma sala secreta que conta voto. No livro eu comento muito sobre isso. Se você usar raciocínio lógico, né, teve um rapaz no X, né, que é uma rede social, que eu estava discutindo, que ele acreditava nessa tal sala secreta. Aí eu comecei discutindo com ele, né, falando com ele, discutindo, respondendo. Aí ele falava o seguinte, que os votos deveriam ser contados um por um, né? Que nem faz com bingo mesmo, né? Você entende bem, né? Ele falando isso, né? Que tem que contar voto por voto. Aí eu fiz um cálculo, né? Fiz um cálculo rápido, né? No livro eu falo isso, né? Se você contasse, se você demorasse um segundo para contar cada voto, e vai demorar muito mais que isso, você vai ter que mostrar o voto, né? Vai demorar 6 anos para contar as eleições no Brasil, né? 6 anos. 6 anos só para contar os votos, né? O que é mais bizarro disso é que você tem supercomputadores que contam os votos rapidaço, né? As eleições foram no domingo. No domingo à noite a gente já sabia quem tinha ganhado, né? E quem tinha perdido. Isso porque são supercomputadores que vão contando os votos, né? Só que a pessoa queria que você desacelerasse os computadores para ela poder ver voto por voto. Só que a bizarrice maior, né? E o livro, né? O livro é cheio de charges, né? São charges que eu fui coletando. Charge é bem engraçado, né? Aí tem uma pessoa sentada debaixo da urna com um parafuso tentando achar os votos, né? Não faz nenhum sentido, né? Eu falei com ele, mas você vai olhar o quê? O que é um computador? O computador é uma placa. O que é um computador? O computador é uma placa. A placa tem furos, esses furos geram um software que é 0 ou 1. Você vai olhar o quê? Você vai olhar as placas? Você vai olhar o 0 ou 1? O que você vai olhar? Nada, não tem nada para olhar. Eles falam, tem que olhar, tem que fazer papel, fazer de papel, coisa, mas se você volta no passado, as urnas impressas, elas tinham inúmeras fraudes, né? Tinha as urnas grávidas, tinha gente que rabiscava, por exemplo, o papel, que aquilo cancelava a eleição inteira. Então, assim, mas ele argumentou, mas Estados Unidos usa a cédula de papel. Ok, mas não são todos os estados. E mesmo os estados que usam cédula de papel, nenhum estado, eu duvido que os estados filmam cada papel um por um, assim, filma cada urna, né? Aí depois, no final, eu observei que o cara era paranoico mesmo, entendeu? Que ele falava que não confiava em ninguém, aí depois ele fez uma citação de Mussolini, né? Mussolini é o pai do fascismo. Então você vê claramente a pessoa faz uma citação de Mussolini, né? Você vai discutindo, você vai vendo que esse pessoal é maluco mesmo, entendeu? Esse pessoal do bolsonarismo, às vezes o pessoal fica, você pode falar isso porque ofende, mas o pessoal é doido mesmo, entendeu? E infelizmente no livro eu comento isso, mas surgiu na década de 70, né? Me parece, se eu não estou errando a data aqui, que é o cristão nacionalista, né? O cristão nacionalista ele é recente, que é esse nacionalismo feroz, que envolve evangelho, envolve cristianismo. Isso é um movimento da década de 70, né? No Brasil, em 1930 mais ou menos, né? Então eu tenho que conferir as datas aqui. Teve o que chamava de integracionismo. Integracionalismo. Integracionalismo era o fascismo, era o nazismo, que envolvia religião, chamava Pátria, Deus e Família, que era o mesmo lema do bolsonarismo, e também tinha religião. Então, se você vai estudando e vai vendo o passado, o bolsonarismo não é nada mais, nada menos do que um movimento fascista, que não tem nada de novo, não é o movimento original. O movimento ele é basicamente o que já aconteceu no passado, ele envolve, inclusive, nem nunca foi segredo, né? Teve ministros, teve um advogado do Bolsonaro que foi encontrado com faixas nazistas. E o mais curioso é que no Brasil é crime, né? Você fazer apologia ao nazismo. E o mais bizarro é que todas as pessoas publicamente fazendo apologia ao nazismo, né? Durante o governo Bolsonaro disparou no Brasil, tem pesquisa mostrando isso, as células nazistas no Brasil, que é um perigo enorme, né? Que o nazismo matou muita gente. E o mais bizarro disso tudo é que os evangélicos, na verdade, eles estão envolvidos com o nazismo que matou judeu, né? Você vê as contradições, as bizarrices desses movimentos, né? Aí você vai vendo, por exemplo, o evangélico brasileiro colocando Jesus na bandeira de Israel, né? Sendo que Israel não aceita Jesus, né, como Salvador. Tem os judeus messiânicos, parece, mas tecnicamente Israel não aceita Jesus. Então, você vê também os vídeos também tem uns vídeos que circulam na internet de evangelho que vai para Israel fazer pregação. E os cara agridem mesmo, os caras agridem eles, né? Você vê os vídeos assim, o pessoal, porque ninguém gosta de evangélico, nem Israel, entendeu? Então, assim, é uma coisa
bizarra, né? Você vê essas notícias paralelas, essas construções, por exemplo, de que tem uma piada, né? Que tem um vídeo mesmo de uma senhora, né? Do movimento bolsonarista dizendo que ela é bolsonarista Israel é cristão. Israel não é cristão. Israel não é um país cristão, né? Então, é, todos esses movimentos, né? Todos esses movimentos, eles mostram todos esses movimentos, né? Eles mostram uma realidade paralela. Então, assim,